Boa tarde, alunos do 8º ano da nossa Secretaria Municipal de Educação de São João da Canabrava. Os alunos que estudam na sede do município, no ginásio municipal João José Batista, e também os alunos que estudam na comunidade de Conceição. É uma alegria estar mais uma vez proporcionando a vocês uma oportunidade de acompanhar, através dessas videoaulas, o nosso desenrolado conteúdo programático para o mês de maio. Esse vídeo vai tratar do conteúdo para a 3ª semana de maio. É o conteúdo de aspectos linguísticos e semióticos. E aí, esse primeiro slide, colocamos aqui uma imagem bem sugestiva, que fala da língua portuguesa. Lembrando que no mês de maio nós temos o Dia da Língua Portuguesa, o Dia Internacional da Língua Portuguesa. E, portanto, é o dia 5 de maio. Colocamos aí para poder também trazer essa sugestão. Nome de alguns países que falam a língua portuguesa: Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Portugal, Timor-Leste, Cabo Verde, Moçambique, dentre outros. São os principais países, lugares que falam a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua originada do latim. E se tratando de língua portuguesa, nós estudamos as classes gramaticais. Vejam que são 10 classes gramaticais. Neste mês, em nossos aspectos linguísticos e semióticos, nós vamos estudar o advérbio. Estou aqui circulando para vocês observarem. Nós vamos estudar apenas uma delas, o advérbio. Vou apagar aqui para ficar bonitinho no nosso slide novamente. Ou seja, nós temos o substantivo, o adjetivo, o verbo, o pronome, o numeral, o artigo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Bem, com certeza vocês já estudaram em outras séries essas classes gramaticais. Mas neste mês nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa aqui. O advérbio. Essa palavrazinha aqui modifica especialmente o verbo, mas pode modificar também o adjetivo e o outro advérbio também. Passemos aqui a um pequeno conceito. E a nossa temática é o advérbio e o adjunto adverbial. O advérbio é a classe gramatical, o adjunto adverbial é a função sintática que o advérbio exerce dentro da frase, dentro da oração. E o conceito do advérbio é apenas este, é uma palavra invariável. Por quê? Porque o advérbio ele não vai sofrer flexão de gênero, de número, de grau. Ele não vai sofrer alterações. É uma palavra invariável que modifica o verbo, acrescentando-lhe uma circunstância de tempo, modo, lugar e intensidade. Esse conceito eu peguei aqui da internet. Ele não é totalmente completo. Depois eu vou usar o dos gramáticos mesmo, que é bem completo. E nós temos um exemplo aqui também. Ele cantou muito. Peguei esse conceitinho, essa imagem aqui, justamente para poder mostrar esse exemplo aqui bem destacado, que achei bonitinho. Ele é o sujeito, cantou muito é o predicado, cantou é o verbo e muito é o advérbio que vai intensificar o verbo, cantar, a ação cantar. Portanto, é um advérbio de intensidade. Advérbio. Agora vem o conceito mesmo assim, mais completo. Advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, como nós vimos no exemplo anterior, de um adjetivo ou de um outro advérbio.
As palavras que constituem advérbios são invariáveis, ou seja, não sofrem flexão. Elas não vão para o masculino, nem o feminino, nem o singular, nem plural, ou seja, fica só daquele mesmo jeito. Por exemplo, muito é sempre muito. Quando estiver na função de advérbio, será sempre muito. Portanto, os advérbios não vão sofrer flexão. E desempenham na oração a função de adjunto adverbial. Ou seja, todo adjunto adverbial é construído por um advérbio ou uma locução adverbial. E aqui tem, como se diz, chama-se atenção, cuidado, não confunda adjetivo com advérbio. As palavras se parecem e ora também podem se parecer no lugar que eles se colocam na frase. O adjetivo qualifica o substantivo apenas, expressando qualidade ou característica. Veja um exemplo. Ó. Gisele desfilou, linda. Gisele desfilou muito. Gisele desfilou muito linda. Linda é um adjetivo que está qualificando o sujeito Gisele. Muito é um advérbio que está intensificando o verbo desfilou. E linda, aqui é um adjetivo que foi intensificado pelo advérbio muito. O advérbio muito intensificou, o verbo aqui, ó, desfilou muito. Intensificou a ação de desfilar. Advérbio e adjunto adverbial, a classificação dos advérbios. Aqui nós colocamos, no livro de vocês nem traz essa classificação, mas eu acho por demais necessário. Os advérbios se classificam advérbio de lugar, de intensidade, de modo, de negação, de dúvida, de tempo e de afirmação. E tem outras classificações também, as principais que os gramáticos colocam, principalmente para os alunos que estão nessa faixa etária, nesse ano, nessa faixa etária de aprendizagem, que é o 8º ano, se estuda principalmente essas classificações. Os advérbios exprimem inúmeras circunstâncias e costumam ser classificados de acordo com as circunstâncias que eles expressam. Nós classificamos anteriormente, agora retomamos essa classificação para poder colocar exemplos. Por exemplo, advérbio de lugar. Quais são os advérbios de lugar? Aqui, ali, longe, aí, perto, acima, abaixo, dentro, fora e outros. Existem outras palavras também que exprimem a ideia de lugar, que são advérbios também. Advérbio de tempo. Amanhã, agora, hoje, ontem, antes, já, jamais, nunca, sempre, breve, tarde, cedo, ontem, anteontem, semana passada, enfim. São circunstâncias que nos colocam no tempo. E essas circunstâncias que nos situam no tempo são advérbios ou locuções adverbiais. Aqui eu não coloquei locuções por enquanto. Coloquei só o advérbio puro. Advérbio de modo. Bem é o modo, como se diz, quando eu digo, Maria está bem, é o modo como Maria está. Mal, Maria está mal, é o modo como ela está. Assim, depressa, devagar, por exemplo, quando eu digo, Maria anda depressa, é o modo como Maria anda. Maria anda devagar, é o modo como Maria anda. Existem muitos advérbios de modo. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para essa parte aqui. A maioria dos advérbios terminados pelo sufixo mente são advérbios de modo. Por exemplo, suavemente, calmamente, tranquilamente, alegremente e outros. Nós temos muitos advérbios de modo terminado pelo sufixo mente.
Advérbio de negação, nós temos não, tampouco, nunca. Existem outros, mas os advérbios de negação são mais resumidos mesmo. De dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente, quiçá, esse advérbio quiçá é pouco usado na língua portuguesa no aspecto do dia a dia, no coloquial. E também o advérbio acaso, também dá ideia de dúvida. De intensidade, nós temos muito, pouco, bastante, bem, mais, menos, demais, tanto e tão. De afirmação, nós temos sim, aqui eu esqueci de colocar a vírgula, certamente, realmente, efetivamente. Também os advérbios de afirmação também não é uma lista muito grande. E aí eu coloquei aqui umas tirinhas para a gente poder ver o emprego do advérbio nessas tirinhas. Viu? A primeira tem, meu mundo é muito bom. Veja que a palavra muito está destacada, é um advérbio de intensidade. Intensificou o adjetivo bom. Muito bom. Acabou o shampoo, então eu usei lustramóveis. Felizmente, John não estava no meu mundo. Veja que a palavra felizmente também está sublinhado. É um advérbio de modo. Veja que é terminado em mente. Felizmente, a forma como as coisas acontecem. Feliz é o adjetivo, mas se eu coloco felizmente, eu transformei o adjetivo no advérbio de modo. Nessa outra tia, nós temos, hoje não preciso regar minha florzinha. Nessa fala aí da personagem Mônica, nós temos dois advérbios. Hoje é um advérbio de tempo e temos também o advérbio de negação, não. Ou seja, nessa pequena frase nós temos dois advérbios. Aí nessa outra tirinha nós temos, ô Cascão, você acha que hoje vai chover? Aí Cascão responde, talvez. Nessa primeira fala nós temos o advérbio de tempo, hoje. E na resposta de Cascão nós temos um advérbio, ele responde apenas com um advérbio de dúvida, talvez. Talvez é um advérbio de dúvida. Não dá uma certeza, viu? Se fosse um advérbio de afirmação, seria certamente, ou então usaria a conjunção adverbial com certeza. Mas a resposta de Cascão foi com um advérbio de dúvida, talvez. Os advérbios e o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o termo da oração que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Ele expressa as circunstâncias em que a situação ocorreu. A mesma circunstância que o advérbio expressa, o adjunto adverbial também expressa. A única diferença do advérbio para o adjunto adverbial é o quê? Apenas a nomenclatura. O advérbio a gente analisa no aspecto morfológico das classes gramaticais. E o adjunto adverbial a gente analisa no aspecto sintático, a função dentro da frase. Exemplo, os convidaram chegaram tarde. Veja que aí nós colocamos a frase e aí nós destacamos apenas o advérbio tarde, que funciona nesta oração como adjunto adverbial, modificando o verbo chegar. Um adjunto adverbial de tempo. Tarde significa tempo. Os alunos saíram da sala. Aí veja que a gente colocou uma frase completa, diferente dos outros exemplos quando a gente mostrou só os advérbios, eram palavras soltas.
Os alunos saíram da sala. Vejam que eu destaquei a expressão da sala, que aí é uma conjunção adverbial, ou seja, o que é uma conjunção adverbial? É quando duas ou mais palavras têm a função de um advérbio. Aí nós temos a palavra sala e a preposição de, mais o artigo A que ficou da. Da sala são duas expressões que têm a função de uma palavra só. Portanto, é uma locução adverbial de lugar. Os alunos saíram da sala. Da sala funciona como adjunto adverbial de lugar. Maria mora em São Paulo. Maria é o sujeito. Mora em São Paulo é o predicado. Em São Paulo, percebam que está em negrito, por quê? Porque é uma locução adverbial que funciona como adjunto adverbial de lugar também. São Paulo é lugar. Os professores discutiram sobre política. Vejam que eu destaquei também a expressão sobre política. São duas palavras que têm o sentido de um só. Pode ser substituído por uma só palavra. Tem a função de um advérbio. Portanto, nós temos aí uma locução adverbial que funciona, a função sintática é de adjunto adverbial. E aí, qual é a circunstância? De assunto, quando se fala sobre política é o assunto da fala, da discussão. Pedro estuda muito. Muito, apenas uma palavra, não é uma locução adverbial, é apenas uma palavra, é um advérbio, que nesta oração funciona como adjunto adverbial. Ou, mais uma vez, reforçando, os advérbios ou locuções adverbiais funcionam sempre como adjunto adverbiais, ou seja, a função sintática é esta. Agnaldo Timóteo morreu de Covid-19. De Covid-19 é a causa da morte de Agnaldo Timóteo. Portanto, de Covid-19 é uma expressão que morfologicamente se classifica como locução adverbial e exerce a função sintática de adjunto adverbial. O palestrante falava muito bem. Eu coloquei esses dois advérbios para mostrar a vocês a diferença. Falava bem, é um adjunto, seria só o advérbio bem, o advérbio de modo. Mas quando eu coloco falava muito bem, muito, modificou o advérbio bem. Nós temos dois advérbios. Um advérbio de intensidade, muito, e um advérbio de modo, que é um advérbio bem. Isso pode acontecer no uso da língua, não tem problema nenhum, é normal que isso aconteça. Que se use mais de um advérbio, um modificando o verbo, por exemplo, bem está modificando o verbo falava, e muito está modificando o advérbio bem. Os alunos prepararam-se para a prova. Quando eu digo os alunos prepararam-se para a prova, é o objetivo que eles tiveram foi o quê? Estudaram com aquele objetivo, com aquela finalidade. Aqui seria uma adjunto adverbial de finalidade, para a prova. Ana viajou com os pais. Com os pais é uma locução adverbial
que expressa da ideia de companhia. Ana viajou na companhia dos pais. Essa locução adverbial exerce a função de adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais podem ser expressos por um único advérbio, por uma palavra só, mas pode ser expresso por locuções adverbiais. Aqui vocês podem ver que nós temos muitas locuções. Ana viajou de ônibus. Ana é o sujeito, viajou de ônibus é o predicado. De ônibus, vejam que modificou o verbo viajar. Ou seja, modificou atribuindo-lhe uma circunstância de meio. O meio pelo qual Ana viajou, o meio de transporte foi o que? Ônibus. De ônibus é uma locução adverbial que exerce a função sintática de adjunto adverbial. Aqui nós temos mais uma vez uma tirinha que traz algumas expressões para a gente analisar. Hoje minha tristeza é tão grande. Vejam, vamos analisar por cada fala. Hoje, adjunto é um advérbio de tempo. Tão é um advérbio de intensidade. Intensificou o que? A palavra grande, o adjetivo grande. Aí, novamente, aqui, tão grande, mas tão grande. Então, está modificando o adjetivo grande. É um advérbio de intensidade. Que não cabe, e agora não advérbio de negação. Não cabe nem em um textão de internet, né? Aí o outro responde, isso. Aqui nós temos essa tirinha que traz alguns advérbios. Hoje, advérbio de tempo, então, advérbio de intensidade. Não nessa outra, advérbio de negação. Nós gostaríamos de agradecer a participação. Se Deus quiser, vocês vão assistir ao vídeo, entender o máximo possível. Esse vídeo é gravado para ser exibido para os alunos do 8º ano, alunos do 8º ano A, no qual eu sou professor, Antônio Valdemar, alunos do 8º ano B, onde quem ministra as aulas do 8º ano B é a professora Sueli, e os alunos da Conceição, que tem como professor de língua portuguesa o professor Teodoro Neto. Agradeço a compreensão de vocês e bons estudos.